Jesus tem falado muito ao meu coração e eu não tenho medo de dizer que realmente é Ele, porque são vários dias seguidos acerca de uma vida plena, uma vida completa. E nós estamos no último domingo desse ano, nós estamos a alguns dias do nosso culto da virada, que acontece de terça para quarta-feira agora, dia 31. E nesse último domingo nós podemos estar sendo preparados por Deus para passar essa virada, para concluir um ciclo. Eu não sou aqueles caras talvez que supervalorizam a data em si mesmo, ou o dia em si mesmo, mas eu tenho aprendido que não dá para você negligenciar essas coisas. Mas o fato é que quando nós entendemos que um ano se encerra e outro ano se inicia, nós sempre temos que ter em mente a maneira que eu estou concluindo algo e a maneira que eu vou começar algo. Interessante que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas, e nós estamos cansados de aprender também o quanto é importante o início. Agora olha que interessante, justamente a virada, ela envolve as duas coisas ao mesmo tempo. Elas envolvem de um minuto para o outro, a conclusão de um ciclo e o início de outro. E você pode pensar um pouquinho, não precisa pensar muito e forçar a cabeça para você poder concordar comigo. Um ponto para mim que é comum a todos, para você começar um novo tempo, um novo ciclo, é como você termina. Existem várias maneiras de começar bem, mas um ponto que eu duvido que alguém discorde é terminando bem. Então, por exemplo, o que aconteceu com você? A gente está na faculdade, aí você vê aquela matéria que você podia ter aprendido melhor na escola. Quantos aqui já aconteceu isso? Olha só, não são poucos. Aí você fala, caramba, por que eu não estudei direito naquela época? Ou quando você entrou em algum desafio da sua vida e você descobriu que aquilo você poderia ter aprendido quando você negligenciou algo no passado. Por quê? É uma sensação de estar incompleto, que era para algo já estar em você, fazer parte de você, e por sua negligência não faz. Então é óbvio. Por que alguns... Olha, entrar bem no casamento, concluindo bem a vida de solteiro, não é a garantia de um bom casamento, mas já é um bom início, entende? Então, qualquer área da sua vida, qualquer etapa que você entra num tempo novo, é sempre resultado de uma porta que fechou, de um ciclo que você concluiu. E quanto melhor você termina, mais chance você tem de começar bem. Não é o único princípio, mas justamente o culto da virada, justamente esse momento que nós estamos, nesses dias de final de ano, onde nós podemos fazer as duas coisas. Nós podemos terminar bem. Pastor, não é muita ser vergonhice, agora no final você fala que eu posso terminar bem. Não, ser vergonhice se eu não tivesse te ensinado nada o ano inteiro, te liderado no ano inteiro, nunca tivesse orado por você e tivesse só aparecido agora. Aí seria ser vergonhice. Mas o fato é, independente de como foi todo o processo, todo final, toda conclusão de ciclo, você tem a oportunidade de terminar da melhor maneira possível, dentro da sua realidade. E eu quero falar sobre isso, você terminar diante de uma experiência completa. Você aprender a ter experiências completas com Deus, ciclos completos com Deus. E você vai perceber que isso não é difícil. Você vai perceber que isso é algo maravilhoso para te trazer alegria, segurança para entrar em um novo tempo. Quantos podem dizer amém sobre isso? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Há várias versões sobre isso, mas aqui fala sobre nós sermos maduros, íntegros, completos. A própria perseverança ter uma ação completa. Diga assim, eu posso ter uma experiência incompleta, ou eu posso ter uma experiência completa. Você percebeu quanto isso vai fazer diferença na sua vida? Aqui o texto fala sobre perfeição, eu vou falar um pouco depois sobre perfeição, mas eu quero que você pense comigo um pouco. Eu não sei se você já percebeu que teve coisas na vida cristã que você venceu muito rápido. Quando você olha para a sua vida hoje, você percebe que algumas lutas foram vencidas, que alguns Golias foram derrubados, que algumas vitórias foram celebradas. Já percebeu que existiam áreas em que você talvez era roubado, aprisionado, que você não é mais? Talvez haviam crenças que você tinha que te limitava, que te prendia, te destruía, mas que hoje não te destrói mais. Eu lembro logo quando eu comecei a andar com o Thomas, ele me contando, por exemplo, sobre a vida financeira. Ele falou que demorou muito tempo para ele entender a importância de ser generoso, de ser alguém que semeava, de ser alguém, por uma série de questões. Depois ele descobriu o porquê que ele tinha demorado. Lá atrás, coisas lá com a mãe dele, com a família dele, crenças que foram entrando. E eu lembro que quando ele me contou, mas mestre, um dia de repente tive revelação, tive percepção,
E aí essa área da minha vida deslanchou. Por quê? Porque quanto mais algo demora para sair da minha vida, ou eu demoro para romper em algo, mais isso mostra o quanto eu fui superficial naquela área. Eu vou explicar melhor para você. Olha que interessante, se você perceber da mesma forma que tem coisas que não te prendem mais, muitos sempre nos falam e nos procuram como pastores sobre coisas que nunca saem da sua vida, sobre coisas que sempre paralisam e são ciclos ruins. E o tanto que algo permanece na sua vida, mesmo você rejeitando, mostra o quão superficial você tratou aquilo. Porque a verdade é libertadora. A verdade liberta, mas a mentira é o contrário, ela engana e ela aprisiona. Então, na área que eu tive uma experiência de revelação de verdade, eu sou livre. Na área que eu não tenho revelação, eu sou preso. Uma experiência completa passa por quanto de verdade eu tenho sobre aquele assunto na minha vida. Passa por quanto que Cristo falou e eu ouvi sobre aquilo na minha vida. Então, uma vida cristã desequilibrada é uma vida de coisas que eu venci, mas uma série de coisas que continuam me prendendo, porque eu não passo profundamente por aquilo, porque eu não trato profundamente aquilo à luz da palavra de Cristo. Então, eu vou me deparar com a mesma limitação, com a mesma necessidade, ou com o mesmo vício. Por quê? Porque diferente daquelas áreas que eu deixei para trás, nessa área, por algum motivo, eu estou resistindo. Eu estou o quê? Paralisando o que Deus está fazendo. E geralmente, isso tem a ver com arrogância, que é o caminho mais rápido para continuar na ignorância. Eu lembro que quando eu era criança, eu confundia as duas palavras, arrogância e ignorância. Aí teve um dia que eu aprendi direitinho a diferença de arrogância e ignorância. Mas eu passei mais alguns anos e descobri que elas são mais parecidas do que eu imaginava. Porque quanto mais arrogante eu sou, mais eu permaneço na ignorância de não saber coisas novas e aprender com outras pessoas. Eu lembro quando eu era criança, para mim, às vezes eu falava alguém que era ignorante, uma atitude ignorante, eu falava, você é arrogante. Alguém me explicava novamente. Mas são muito parecidas, vou te explicar por quê. Se eu padeço nas áreas que eu não tenho luz e verdade, eu tenho que descobrir por que eu não tenho luz e verdade em alguma área. Porque naquela área, eu acho que eu já sei. Se eu já sei, isso é arrogância, eu permaneço na ignorância achando que sei. E aquela área continua intocável e destruindo a minha vida. Então eu não consigo ter uma experiência completa. Mas eu acabei de ler com você. O Senhor diz que a perseverança deve ter uma ação completa, para que nós possamos ser completos e perfeitos. Porque o perfeito da Bíblia, eu vou explicar daqui a pouco, não é como o perfeito está na sua mente, que é a inexistência de qualquer erro. Não, é completo, é pleno, é maduro, é inteiro. Você sabe, nós não temos favor de Deus na área em que nós não temos revelação. Mas nós não temos revelação na área que nós temos arrogância, na área que nós pensamos já saber. Porque humildade e temor são o princípio da sabedoria. O que é princípio da sabedoria? É a matéria-prima para ter sabedoria. Então quem não tem humildade, quem não tem esse coração de temor ao Senhor, dizer, Senhor, não sei, mas Tu sabes, revela a Tua palavra, ilumina o meu entendimento, automaticamente ele não tem revelação. Por quê? Porque ele acha que já sabe. E aí, por não ter revelação, ele padece, porque o povo perece por falta de... Então, quando eu não tenho o conhecimento da verdade sobre aquele assunto, porque eu não tive essa luz, essa revelação, eu não me coloquei à disposição para ouvir de Deus, aí eu permaneço preso numa área que já era para eu ser livre há muito tempo. Então, a quantidade de vezes que passamos pela mesma coisa, ou ouvimos sempre a mesma advertência, mostra a superficialidade com que nós vivenciamos a experiência ou ouvimos o recado. Quanto mais superficiais, mais repetentes e mais volta daremos. Quanto mais nos faltar clareza, mais tempo nós perderemos. Há duas formas de você viver uma vida fracassada. Eu não quero te ensinar sobre isso hoje. Não são dois passos para ter uma vida fracassada. Coach do fracasso, né? Fazer aqui no Instagram aqui, declarar fracasso. Não é isso. Mas tem dois caminhos muito rápidos para o fracasso. Um é a ignorância. A ignorância é um caminho rápido para um fracasso na área que você não tem luz, não tem revelação. Geralmente é a área que tem mais orgulho, geralmente é a área que você mais tem opinião formada, porque é na área que você tem mais opinião formada que você não se abre para a verdade de Deus, porque já tem a sua verdade. Então a ignorância, Deus fez algo com a ignorância, Ele teve misericórdia de nós e Ele nos traz revelação. Por isso que a oração de Paulo o tempo todo é o quê? Revelação, pleno conhecimento.
Por isso nós oramos aqui antes de pregar: Espírito Santo, tu és o Espírito da verdade, não da mentira. Então nos revela o Cristo, porque quando eu olho para Cristo, Ele é a verdade sobre qualquer assunto. Entende? Ele é a resposta para qualquer pergunta, porque nele contém toda a sabedoria, não é uma parte dela, e Ele está dentro de nós. Mas por que eu não desfruto disso, se eu já tenho? É igual da bênção: eu sou abençoado, por que essa área não vai? E nós vamos entender um pouco sobre isso. Mas a ignorância é uma forma de ver uma vida fracassada. Mas há pessoas que então foi revelada a verdade. Aí tem outra forma de ver a vida fracassada, que é através da rebeldia. A rebeldia é você saber e ir contra aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, você sabe que é a verdade de Deus. Isso aí envolve trair, você trai a sua própria consciência, você quebra o princípio que você mesmo prega às vezes. Então a rebeldia é outro caminho para o fracasso. Então a ignorância atrai a misericórdia de Deus para revelar, amém? Através de alguém, através das circunstâncias. Até o resultado negativo mostra para você que você está no caminho errado. Só que você pode continuar, aí você sai da ignorância, você entra na rebeldia. A rebeldia, eu não estou falando de rebeldia, liderança, falou mal do líder, não é disso, isso também é rebeldia. Estou falando de um modo geral. A rebeldia de você sabe qual que é a vontade de Deus. Deus te revelou, no entanto, você não vive aquilo. Você resiste contra aquele princípio. E obviamente, aí existe perda, aí existe problema. É igual quando você quer usar algo para finalidade, algo que tem uma finalidade específica para outra finalidade. Quem já foi numa casa aqui, você viu as facas com a ponta entortada? Levanta a mão. Quem já viu isso aqui? Quem tem tique dessas coisas? Um dia eu ouvi alguém contando que ele é muito observador. Então ele chega nas casas e vê quantas facas tem o bico entortado. Por que a faca tem a ponta entortada? Porque um dia alguém teve uma brilhante ideia que aquilo era uma chave de fenda, ou uma chave Phillips. E aí ele foi lá, ele teve preguiça de comprar ou buscar. E eu já fiz isso alguma vez na vida também. E aí eu fiz Senai, igual alguns aqui, trabalhei 8 anos com parafuso, uma série de coisas, e mesmo assim já fiz isso. Mas eu já faço com mais consciência, porque aí se chama o quê? Já é rebeldia. E aí o que acontece? Aquelas facas são facas amaldiçoadas pela sua burrice. E alguém vai perceber. Nem todos, mas alguns vão perceber. Entende? Agora, qual que é a grande questão? Quando tem uma faca torta numa casa, certamente tem alguma coisa bambeando. Tem alguma prateleira não muito forte. Tem alguma coisa para cair naquela casa. A prova que tem alguma coisa que está fora é que tem uma faca com o bico torto. Entende? Por quê? Porque usaram para a coisa errada. Isso é rebeldia. Então a culpa não é de Deus que criou a inteligência de alguém um dia fazer uma faca ou o parafuso, mas a inteligência de alguém que não foi inteligente e amaldiçoou a faca e a prateleira, ou alguma coisa que ele tentou apertar. Foi uma prateleira porque foi uma prateleira um dia que eu tentei apertar. Então, olha que interessante, aonde tem princípios quebrados, tem coisas caindo. Entende? Por quê? Porque não foi completamente parafusado, porque não usou a ferramenta correta. Então foi ignorância? Não, certamente ninguém acha que realmente a faca é para aquilo. Mas foi incompleta a maneira que foi feito. É só uma analogia, não é sobre isso que eu estou falando, tá, gente? É só para vocês. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então uma vida fracassada é com ignorância e rebeldia. Mas o Senhor não nos chama a uma vida fracassada. Então Ele quer nos dar experiências completas. Olha o que diz em Mateus 5:48. Mateus 5:48. Olha o que diz lá, pode projetar para nós. Sede vocês perfeitos, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha só, portanto sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Já não bastasse a Bíblia te falar, seja perfeito, ela fala, perfeito igual o pastor Gustavo Paiva? Não, perfeito igual Deus, o seu Pai. Eu duvido se você um dia não leu esse versículo e ficou assustado. A primeira vez que eu li esse versículo eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, o padrão é alto demais, é difícil demais. E eu nem tinha revelação nenhuma, porque quando me converti eu ganhei uma Bíblia. E eu comecei a ler Mateus. E isso está logo no começo de Mateus. Eu lembro que eu lia no ônibus voltando do trabalho, do estágio que eu fazia, eu era aprendiz Senai lá, 16 anos. E eu voltava ali para casa de ônibus e eu li isso. E eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Porque eu tinha certeza que as pessoas da igreja que tinham acabado de chegar já eram perfeitas. Depois rapidamente eu descobri isso, que não era verdade.
mas eu tinha certeza que eu não era. Pelo menos eu estava no bom caminho já tinha certeza que eu era pecador. Eu estava sendo convencido do pecado ainda. E eu lembro que eu falei, nossa, isso aqui é terrível. Eu não sei, com certeza você já leu isso e ficou talvez em crise. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Agora, o Novo Testamento foi escrito originalmente num grego. Para um grego, isso não tem dificuldade nenhuma entender isso. Porque a palavra que é usada, e eu prometo que ainda vou estudar sobre grego, porque eu acho que eu pronuncio um monte de palavra errada aqui. Com certeza o pastor Daniel é muito melhor do que isso. Mas a palavra perfeito, na tradução original, é teleios, ou teleios. Então, vou falar teleios aqui, mas não sei se é o certo. Então, essa palavra significa literalmente, plenamente desenvolvido, amadurecido, completo, adulto, maduro. Essa mesma palavra é mencionada 17 vezes no Novo Testamento. Diga, 17 vezes. Eu li as 17 vezes, estudei as 17 vezes, são em contextos diferentes, são vários contextos incríveis e alguns me chamam a atenção. Por exemplo, Filipenses 3,15. Abra para nós em Filipenses 3,15. Filipenses 3,15. Na verdade eu vou ler um pouco antes de Filipenses 3,15, porque tem algumas palavras aí em Filipenses que está escrito perfeito, mas não é teleios. Então, isso, muito bem. Todos nós que alcançamos a maturidade. Põe o 14 para mim, o 14. 13. Isso. Perfeito. Não, 12. Isso, para a gente. Muito bem, ó. 11. Que eu quero dizer a primeira vez. Aqui, ó. Perfeito. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Para por aí um pouquinho. Olha, aqui Paulo está concluindo um assunto. Depois você lê do versículo 1 ao 11. Ele está falando de ressurreição dos mortos. Alcançar a ressurreição. Ou seja, essa aqui é um tipo de perfeição. A perfeição da eternidade, a perfeição da glória. Quantos podem dizer amém sobre isso? Agora pode passar. Aí ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Ou seja, ele não está glorificado ainda. Não chegou a esse último estágio da perfeição nesse nível. Que já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Pode avançar. Não, irmãos, não a alcancei, essa perfeição da ressurreição, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Isso tem a ver com a palavra de hoje. Uma experiência completa tem a ver com isso. Esquecer e olhar para aquilo que está adiante. Quantos estão olhando para 2020 vão ver coisas grandes? Diga amém. Olha só, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo. 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, e alguns textos aqui é perfeição, esse aqui é teleios, é o único teleios no texto. O ser de perfeitos, Mateus 5, não é igual o perfeito que Paulo falou de ser ressurreto na glória. É esse perfeito, todos nós que alcançamos maturidade, devemos concordar com essas coisas. Se discordar em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Então, nosso foco hoje é entender isso que Paulo já está pressupondo que todo mundo já é. Que é o de Mateus 5, que é o quê? Completo. Quantos aqui tem Jesus Cristo dentro de vocês? Diga amém bem forte. Será que falta alguma coisa? Se eu tenho Cristo, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho a mente de Cristo, se eu tenho a palavra de Cristo, se eu tenho a graça de Deus sobre mim, Deus já está contando, está dizendo assim, olha, vocês são perfeitos. É quando uma criança quando nasce, olha, nasceu perfeita. Significa que não tem defeito? Significa que não tem falhas? Significa que nunca mais vai crescer? O bebê fica daquele jeito? Não, mas ele é perfeito. Por quê? Tá tudo bem. Entende? Ei, o Pai te olha e sabe, você é completo, você é perfeito, você é dele. Agora, o processo em que eu desfruto e que eu me aproprio de tudo isso, é o processo que eu vou descobrindo isso. É o processo da revelação. Por isso nós falamos sobre ignorância ou sabedoria, sobre revelação ou ausência de revelação. Então é isso que Deus tem para nós. Olha o que diz em Colossenses 1, 28. É a mesma palavra teleios também. Colossenses 1, 28. Olha o que diz. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los perfeitos em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Esse perfeito pode ser chamado de maduro também. É o teleios. Esse é o perfeito de Mateus 5. Então, olha que interessante. No contexto de Mateus 5, a Bíblia está dizendo, assim como o Pai é. Está falando do que ali?
de ser misericordioso uns com os outros. Está falando de amar uns aos outros. Assim como o Pai agiria, como o Pai faria, assim nós temos que ser completos, maduros como Ele é. Por quê? Porque Ele está em nós. Era impossível sem Ele. Onde eu quero chegar nessa noite com você? Deus nos chama a uma experiência completa. Deus nos chama a poder encerrar um ciclo, a encerrar 2019, a entrar no novo ano, uma nova década, como você quer chamar, mas entrar de uma forma plena. E entrar de uma forma plena não tem a ver com um ano em que tudo foi agradável, mas um ano que tudo foi bom, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Não tem como falar que o ano foi ruim. Tem coisas que não foram agradáveis. Inclusive a vontade de Deus é agradável. Quando você vai discernir que é a vontade de Deus, torna-se agradável. Até aqui. Por isso que Paulo fala, eu tenho prazer na tribulação. A tribulação dá prazer? Não. Mas saber que era a vontade de Deus e saber que eu estou mais parecido com Cristo é prazeroso. Você está entendendo isso? Então não tem como, se você quiser, após essa palavra hoje, você vai ter uma experiência completa com aquilo que aconteceu em 2019 e entrar de forma completa, inteiro, corajosa no que Deus tem para você nessa próxima temporada. Sem misticismo, com espiritualidade, lançando mão da palavra de Deus, do Espírito Santo que está dentro de você para isso. Amém? Quantos podem dizer amém sobre isso? Então, uma vez que as experiências e circunstâncias então na nossa vida, elas têm um propósito, passar de forma incompleta sobre as coisas que acontecem nos faz ficar incompletos. Existe uma relação entre como eu passo pela experiência e aquilo que eu me torno. Não é sobre as coisas que me acontecem, mas como eu vou passar por elas e o que me torno quando eu saio delas. Onde eu quero chegar com você? Você repete a tarefa de sempre porque você não passou completamente por aquela experiência. Toda experiência envolve algumas coisas. Eu vou falar um pouco sobre a diferença de coisas incompletas e coisas completas. E no final eu quero só te dar cinco, na verdade são 5 princípios, 5 coisas que é uma experiência completa em qualquer coisa. Você pode praticar essas 5 coisas com esse ano. Você pode praticar isso, eu vou citar essas coisas no final, com aquilo que aconteceu esse ano na sua vida. Mas você só repete quando você não passa de uma forma completa. Então existe uma relação, diga assim, existe uma relação entre aquilo que eu passo e como eu passo com aquilo que eu me torno, com aquilo que eu vivo. Faz sentido para você isso? Então, uma vez que eu sei que eu sou amado, uma vez que eu sei que eu sou um herdeiro, uma vez que eu sei que eu sou abençoado, uma vez que eu sei que eu sou um favorecido, se eu tenho luz de tudo isso que eu sou em Cristo, como eu vou passar por tudo que possa vir a acontecer? Então, mesmo eu sendo, por que as nossas experiências como irmãos são distintas? O que um demora mais é diferente do que o outro demora mais. Por isso que Deus usa uns aos outros para nos ajudar. Porque tem ponto cego na minha vida que o pastor Denis já viu faz tempo, está praticando há 10 anos. Entende? E ele usa uns aos outros, a vida de igreja, para isso. Agora, Deus não quer que você repita a mesma coisa a vida inteira. E como Ele faz isso? Como que Deus trabalha dessa forma? Interessante que é tão importante isso, porque a Bíblia diz que Jesus ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Diz assim, Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Você percebe? Isso é uma experiência completa. Uma experiência completa. Então, inclusive a Bíblia não vai negligenciar nem a sua saúde, nem o seu corpo. Você vai perceber, lá em 3 João, no versículo 2, o apóstolo João fazendo votos pela saúde, para que a sua saúde seja próspera como é a tua alma. Jesus crescia. Por que Jesus teve que crescer? Eu estava meditando esses dias. Jesus ele começa o ministério com 30 anos. Eu vou fazer 30 anos em janeiro, 12 de janeiro. Quem quiser mandar um parabéns depois lá. E eu vou fazer 30 anos. Eu estava pensando, caramba, 30 anos é bem significativo na Bíblia. Eu estava vendo por que só com 30 anos ele começou. Porque só com 30 anos alguém podia ensinar. É uma tradição. Só a partir dos 30. Então, ser um discípulo, os discípulos eram novinhos. Mas ser um mestre era a partir dos 30. Por quê? Porque tinha algo a ser cumprido. Uma experiência completa. Deus não negligencia processos. Então, ele crescia em estatura, ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça, e diante de Deus e diante dos homens.
Entende? Então, agora por quê? Cara, Jesus tinha 300 profecias para cumprir, meu amigo. Ele tinha muita coisa para viver, não podia ser qualquer menino. Tinha muitas coisas. Eu adoro quando o pastor Daniel nos ministra que são mais de 300, pastor, profecias. Mais de 300 profecias do Velho Testamento. Detalhe, assim, o cara ia entrar em cima de um jumento. Detalhe. E todas Jesus foi cumprindo, porque eram palavras a respeito dele. Não dava para ser um menino. Não dava para ser alguém que tinha quebrado princípios. Não dava para ser alguém que tinha abortado processos. Tinha que ser alguém completo. Então ele cresceu em estatura, em graça e sabedoria. E em 3 anos ele cumpre tudo isso. Por quê? Porque são muitos anos sendo preparado para poucos anos de impacto. O que isso nos mostra? Isso nos mostra esse princípio da preparação. Esse princípio de uma experiência completa. Então, isso sempre vai fazer parte da sua vida. Abra sua Bíblia lá em Efésios 13, 16 a 19. Em Efésios 3, versículo 16 a 19, nós temos esses versículos eu amo. Eu quero te falar como que acontece, biblicamente falando, o nosso crescimento, a nossa experiência. Olha só, vamos todos ler aqui, acompanhe a leitura. Peço que da riqueza da sua glória, Paulo falando como ele orava, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. 17. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. 18. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. 19. Que vocês experimentem esse amor. Olha só, ele ora para vocês compreender. E na sequência, quando eu compreendo, eu vou experimentar. Eu só experimento aquilo que eu compreendo. Você só desfruta daquilo que te foi revelado. Você não desfruta daquilo que você não sabe. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Olha só, a compreensão abre a porta para experimentar, mas você nunca vai compreender o quanto você pode experimentar. Por isso que a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você não vai compreender perfeitamente, mas se você compreende o que pode ser compreendido, você desfruta desse amor. Quantos querem desfrutar muito do amor de Cristo? Diga amém bem forte. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Agora, esse texto nos mostra 3 coisas que não são automáticas e parecem automáticas. Há uma diferença entre aquilo que foi criado e aquilo que foi formado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus cria o homem em Gênesis 1, diz que Ele criou homem e mulher. A mulher e o homem foram criados no mesmo instante. Mas depois, no capítulo seguinte, você vai ver a mulher sendo formada. Há uma diferença daquilo que foi criado e ser formado. Então Deus cria e Deus também forma. Então a Bíblia diz, por exemplo, que você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Você já é abençoado. Quantos são abençoados? Diga amém bem forte. Porque a bênção já foi criada. Deus já falou, Deus já fez. Está consumado, foi criado toda a vitória, toda a cura. Mas as coisas são formadas. Então, assim como a mulher já era criada e ela foi formada de um modo misterioso, e é incrível, porque por isso que a mulher é um mistério, né? Porque ela foi criada, mas depois ela foi formada. E é interessante porque o que é interessante? Porque isso representa também Cristo e a igreja. Então a igreja sempre esteve em Cristo, mas foi formada a partir da cruz. Agora, assim como na mulher foi criada junto com o homem, mas formada após, e Deus coloca Cristo, foi o Natal, em Maria, para ele ser gerado e nascer, assim também, embora a igreja estava em Cristo, agora Cristo, esse é o mistério, Cristo está na igreja, sendo formado também para a volta dele. Esse é um mistério, dá para pregar 2 semanas sobre isso. Eu ainda não tirei todas as conclusões sobre isso, mas um dia a gente continua. Mas qual que é a grande... A gente tem que tomar cuidado hoje em dia, né? Ainda mais quando está gravando. Mas qual que é a grande questão? A questão é, tudo foi criado. Olha para Deus na criação. Olha só como é uma experiência completa. Você vai perceber que são 7 dias. E no 7º ele descansou. Eu te falo, se ele terminasse de construir no 7º, ele descansaria no 8º? Uma pegadinha aí. Deus terminou em 6, por isso ele descansou no 7º, não é? Não é. É que na sua cabeça o descanso não faz parte da experiência. Onde eu quero chegar com você?
O descanso não está à parte de uma experiência. Uma experiência completa, 7 é a perfeição, é o número de Deus. O descanso estava programado. O descanso não é menos importante que o haja luz. Porque uma experiência completa envolve encarar o caos, mas envolve também descansar, depois de ter declarado sobre o caos. Mas Deus, Ele criou e Ele descansou. Não tinha como Ele não criar em 6 dias, porque estava definido já. Ou seja, uma experiência completa envolve encarar o seu caos. Não é fingir que Ele não existe, mas envolve também descansar em tudo que Deus já fez. A mulher foi criada dentro dos 7 dias, mas foi formada depois. Tudo já foi criado na sua vida, você pode descansar. Você pode descansar porque tudo foi criado. Porque sendo criado, tudo como semente, é certo que vai ser formado. Então eu não espero formar para descansar. Você entende? Eu descanso porque Deus já fez. E eu verei isso se materializando em meio ao descanso. Porque Ele é perfeito. Porque Ele é Deus. Quantos podem dar um amém bem forte sobre isso? Isso nos fala da plenitude de Deus. Isso nos fala do descanso de Deus. Então, se você olhar, esse é um princípio incrível. Quando nós olhamos para algo completo, é para nós não repetirmos os mesmos problemas. Nós vamos ver que os homens que andaram com Jesus, os discípulos, os apóstolos, eles aprenderam isso. Por exemplo, quando você vê Pedro, por que a Bíblia diz que Pedro negou 3 vezes? O 3 na Bíblia fala de algo completo. Isso que é corpo, alma e espírito, Pai, Filho, Espírito Santo. É o número da completude. Se o 7 é da perfeição, 3 é da completude. Então Pedro negou ele teve uma experiência completa de negar Jesus. Agora os outros não tiveram. E por que ele liderou a igreja? Por que Jesus escolheu ele? Porque Jesus foi para cima dele para depois dar uma oportunidade de ele se reparar também 3 vezes. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ele teve uma experiência completa de negar, mas teve uma experiência completa de aproveitar uma nova oportunidade, de responder ao amor de Deus. Então ele negou completamente. Ele chegou ao fim de si, ele chorou amargamente depois. Mas ele não se matou como Judas, que aquilo não é arrependimento. O remorso pode te fazer querer se matar, mas o arrependimento não te faz correr de Deus, te faz correr para Deus. Agora Pedro, ele teve uma plena experiência de negar. Ou seja, ele negou completamente. Então ele não tinha dúvida de que ele não era capaz, de que ele não poderia. Então ele era o cara mais apto para liderar o que Deus queria fazer em Atos. Por quê? Porque ele não tinha experiências incompletas. Ele não se dava por satisfeito com mentiras. É por isso que ele abria a boca, seja para ser elogiado, seja para ser confrontado. Porque ele queria ser completo, ele queria ser inteiro. E Deus chama pessoas a serem completas. Quando você denega completamente, você está mais perto do que Deus tem para você. Agora, quando Paulo ora para o espinho na carne, ele diz que ele ora 3 vezes. Por que ele orou 3 vezes? Então ele teve um espinho na carne. Por que muitos continuam tendo o mesmo espinho na carne? Porque talvez não ora completamente, não passa pela experiência de forma completa. Você acha uma desculpa, você acha um culpado. Essa palavra surgiu, um amigo contando a experiência de que ele perde voos. Então, ele contando a experiência dele que ele perde as viagens, falou, não, agora a partir dessa eu reconheci. Talvez ele não perca mais voo, se reconheceu de verdade. Mas enquanto a culpa é de alguma coisa, enquanto eu não tenho uma experiência completa com aquilo, de reconhecer, de falar, o prejuízo é meu, a culpa é minha, Cristo não pode levar a sua culpa, porque não é sua. Interessante que eu vivi isso em tantas áreas da minha vida. Já contei aqui quando bati o carro, né? Não vou contar de novo não. Mas eu lembro que eu tive uma experiência com provérbios, com a sensatez de provérbios. É constrangedor demais você ler e saber que é para você. E Deus não está te acusando na palavra, porque Ele sempre está te instruindo em amor. Mas Ele também não vai dolar a pílula. Ele vai te chamar, Ele vai chamar as coisas pelo nome. Eu estava esses dias no aconselhamento de casal, e hoje é difícil falar que alguma coisa é pecado. E ele falou, não, isso aí não é que é um erro. Você está pecando contra o seu casamento, pecando contra o seu marido. Aí a pessoa falou assim, então, se falar de um lugar de acusação? Eu falei, não, agora, beleza, é pecado, agora sim. Agora pode existir graça, porque agora tem pecado. Nesse contexto, agora eu preciso da graça. Entende? Então, olha que interessante. Paulo teve uma experiência completa. E como que foi o final? Olha que interessante. Quando você vai até o fim, você ouve a parte completa de Deus. Minha graça te é suficiente.
ele teve uma resposta completa. Ei, não se contente com respostas parciais da parte de Deus. Coisas querem ser fechadas na sua vida, para novas coisas se abrirem na sua vida. É tempo de não mais repetir de ano, é tempo de novos desafios, é tempo de uma nova maturidade, é um tempo novo. Erga os olhos e veja, os campos já estão brancos, há uma grande colheita esperando o Brasil. Deus não está nos chamando para ficar perdendo tempo nas nossas crises, nos nossos medos, nas nossas limitações. Ele nos chama a ouvir completamente: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora vai, já está completo. Uma experiência completa não é sobre não errar mais, uma experiência completa é sobre deixar a graça ser o bastante, é permitir que a graça te preencha completamente. Ou seja, não resta desculpas para esse espinho. Não é, Paulo dizendo, ele orou 3 vezes, ou seja, Deus não tem mais a ver comigo, eu entreguei nas suas mãos, eu fui até o final, assim como Pedro foi até o final negando e depois respondendo, Paulo foi até o final numa oração. Ei, isso é incrível. Sabe o que é interessante? Porque muitas coisas a gente sofre por ignorância. O que nós temos lá no livro de Jó, no final do livro de Jó? Depois de tudo que Jó passou, ele fala: olha, antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos podem te? Ei, Deus mudou ao longo do tempo? Era Jó que não conseguia ver como ele viu depois de tudo que ele passou. Ele teve uma experiência completa. O final foi: ele pode tudo, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu só conheci de ouvir falar, agora eu vejo. Quando eu vejo eu não tenho medo, eu tenho confiança. Inclusive, antes de tudo ser restaurado, Jó orou, sem dinheiro, sem saúde, sem nada. Ele orou pelos amigos que se achavam ter alguma coisa. Porque quando você se viu em Cristo e viu a Cristo, você já mudou de patamar. É como diz por aí, é outro patamar. É outro patamar quando você vê o que Deus está vendo. Por quê? Porque você viu Deus. Quando você vê Jesus com os seus olhos, os olhos espirituais, acabou. Você não olha mais para a sua limitação. Por que ele pôde orar pelos amigos e Deus restaurou em dobro tudo que ele tinha? Porque ele viu Jesus. Agora, olha que interessante. Uma experiência completa sempre vai envolver uma revelação que eu não tinha antes. Mas eu só vou ter uma revelação que eu não tinha antes se eu não me contentar com a revelação anterior. Qual que era a revelação? Jó conhecia Deus, conhecia. De ouvir, falar. E agora ele conhecia? Dos olhos, vem. Se ele se contentasse com ouvir falar e viver a vida que ele estava vivendo, ele não ia desfrutar de tudo que Deus já tinha preparado para ele. Quantos creem que o Senhor te ama e tem coisas maravilhosas para você? Diga amém. Interessante quando nós entendemos esse princípio de ser uma experiência completa ou incompleta, a gente pode olhar para todas as áreas da nossa vida. Quando você vê, por exemplo, o tempo, passado, presente e futuro. Diga passado, presente, futuro. Lidar com o tempo. A história também tem essas 3 coisas. A história tem passado, presente e futuro. A história ainda vai ser escrita, uma parte dela. Agora, o tempo da sua vida. Quem já ouviu aquela frase e tem certo sentido nela, tem completo sentido nela, embora não é disso que eu quero falar. Excesso de passado dá o quê? Quem lembra? Excesso de passado dizem por aí que é depressão. Então, excesso de passado, excesso. Estou depressivo, estou mal. Outra coisa, excesso de presente é o quê? Estresse. Você está com excesso de presente, você está estressado, pensando no que está acontecendo agora. E excesso de futuro, ansiedade. Olha como o desequilíbrio nessas coisas traz problema. Agora vamos lá, ausência de passado pode ser ingratidão. Ausência completa de passado. Ausência completa de presente pode ser passividade. E ausência completa de futuro? Falta de sonhos, falta de esperança. Agora, o equilíbrio disso. Por isso Jesus é o alfa e o ômega, mas também Ele é o Cristo em nós, que vive o presente. Onde eu quero chegar com você? Uma experiência completa não vai negligenciar parte alguma. Por exemplo, tudo possui um fundamento, um processo e um resultado. Tudo que existe, até o futebol tem os fundamentos. Tudo existe fundamento, tudo existe processo, tudo existe resultado. Por exemplo, princípio, meio e fim. Toda história tem que ter princípio, meio e fim. Olha o texto que eu vou ler para você, que eu li esses dias na internet, de um cara que eu admiro muito, muito inteligente.
olha o que diz. Deus criou o ser humano para ser um contador de histórias. Todas as histórias que contamos possuem, perdoem pela obviedade, começo, meio e fim. Mas vocês hão de entender o que eu quero dizer. Hollywood estuda a arte de contar histórias até a exaustão. Há fórmulas e mais fórmulas desenvolvidas e vendidas no atacado. As mais refinadas, as mais vulgares, promessas de sucesso em 10 passos. Olha que interessante. Mas, em meio a tudo isso, há um consenso universal sobre a estrutura básica de toda história. Toda história precisa ter começo, meio e fim. Essa estrutura não é uma criação cultural, é simplesmente como as coisas são. Qualquer história que careça desses 3 atos não é reconhecida pela psique humana como sendo uma verdadeira história. E aí ele diz, ele tem vários outros parágrafos que eu não vou ler, ele termina dizendo: eu não consigo deixar de sentir-me maravilhado ao contemplar que todas as histórias, todas elas, são uma forma de reflexo da história universal, a Bíblia Sagrada. Amigos, a Bíblia possui começo, meio e fim. Do Gênesis por toda a história do pacto até o clímax, a morte de Cristo para o Apocalipse. A história humana é criação, queda, redenção. E todas as histórias que contamos enquanto humanos são assim. Criação, que é o status quo original. Queda, que é um chamado à aventura na história. E redenção, que é o terceiro e último ato. Interessante que não tem como fugir. Uma experiência completa é chamada para tudo. Aqui diz que uma história não tem começo e fim. A sua psique, a sua mente não reconhece como uma história. Onde eu quero chegar? Em meio a tanta informação, a tanto pílula daqui e dali, de pensamentos de pessoas diferentes, você pode estar terminando um ano deprimido, enquanto se você olhar para Cristo, Ele vai te mostrar o perfeito plano, desde a criação da sua vida, na eternidade, e que esse ano é mais um ano que faz completo sentido, e cada experiência faz sim completo sentido, porque é Ele que te chamou, é Ele que começou a boa obra em sua vida, e Ele é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo, porque sim, não importa o que você usa por aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. O que nos cabe entender, eu vou olhar para Ele completamente, com a minha vida completa, e eu vou ter uma experiência completa de gratidão. Onde eu quero chegar com você, é que tudo isso faz completo sentido, quando nós vemos gratidão, generosidade e alvos. Quando nós temos a oportunidade de terminar um ano em gratidão, em generosidade, em alvos, nós estamos contemplando o passado, o presente e o futuro, o começo, o meio e o fim de um ciclo. Quando nós podemos olhar para trás, esquecendo, para trás fica, aquilo que ficou, ficou, mas aquilo que pode me trazer esperança, eu trago à memória, porque a graça de Deus se manifesta aí. Quando eu olho para o presente, eu posso ser generoso. Quando eu olho para o presente, eu posso estar presente, entende? E quando eu olho para o futuro, eu posso sonhar. Isso mostra uma espiritualidade saudável. Esses dias eu estava vendo os nossos pastores se movendo em oração, em jejum, em consagração. E eu vendo, toda vez que acontece uma atitude, uma resistência, alguma enfermidade de alguém, as pessoas mobilizando a orar. E eu fiquei pensando, nesses anos que eu ando com Jesus, com 15 anos, todo momento que eu estava saudável espiritualmente, eu estava disposto e capaz de ir para Deus, ir em oração. Ou seja, uma espiritualidade saudável nunca é passiva. Uma vida com Jesus saudável sempre é um empurrão de Deus para algo novo. Onde eu quero chegar com você? Uma experiência completa, ela vai envolver gratidão, generosidade e alvos. Por quê? Porque eu consigo ser completo, eu consigo olhar e dizer: Deus é bom, a graça dele me alcançou, o perdão dos pecados, a salvação, a misericórdia, Ele me protegeu. Eu consigo olhar com os olhos de Deus e ver o livramento, entende? Eu consigo olhar para hoje e dizer: uau, se eu tenho Cristo, se eu tenho tudo, eu posso ser um abençoador, eu posso dar algo para alguém. Se o que está nas minhas mãos hoje não faz sentido para mim, pode ser de alguém. Eu consigo ser generoso, mas eu também consigo sonhar. É por isso que permanece a esperança, a fé, o amor e a esperança. Então, eu já tive várias fases na vida cristã. Talvez que cada uma dessas 3 coisas ficaram mais acesas ou mais apagadas, mas eu tenho descoberto uma experiência completa significa um equilíbrio, e significa uma espiritualidade equilibrada que vai produzir um resultado completo. O que é uma vida espiritual completa? O que isso envolve em relação a qualquer experiência que eu possa ter passado?
Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que diz. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Diga assim, todos os aspectos. Diga assim, o Senhor me chama a uma experiência completa. Olha só, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 24. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Olha que incrível isso. Aqui diz que ele começa dando um desafio que parece impossível. Ele fala de uma plenitude em todas as áreas, ele fala de ser irrepreensível em tudo. Mas ele diz, aquele que te chamou fará isso acontecer. Aquele que te chamou fará isso acontecer. Não vive uma experiência completa quem acha que uma parte é Deus que faz, outra parte é eu que tenho que dar um jeito de consertar. Outra parte é culpa minha, eu que fiz as besteiras durante o ano, eu que resolvo. Ei, uma experiência completa envolve sim reconhecimento. Eu consigo reconhecer, eu errei, tal errou, mas todas as coisas cooperam para o bem. Eu lembro que uma vez que eu vou voltar naquela história que eu bati o carro, eu lembro que a situação me colocou de frente a uma pessoa que eu jamais estaria. E eu pude evangelizar essa pessoa. Eu pude falar de Jesus para essa pessoa. Certamente, o motivo pelo qual aquilo aconteceu foi a pessoa ser salva. Eu lembro que estava diante de um cara e falei de Deus para ele. Mas a experiência completa passa pelo reconhecimento, pelas consequências, pela oportunidade que isso gera, pela gratidão, por Deus estar presente em todos os momentos, mas para algo também, para aquilo que eu vou visualizar no futuro. Você quer ter uma experiência plena, completa com 2019? Olha para 2019, para os feitos, as coisas que aconteceram e fala, Deus, eu reconheço o Senhor, eu reconheço a minha ignorância, eu reconheço também a minha sabedoria que o Senhor me deu nessas áreas, eu reconheço a sua bondade, eu reconheço tudo, mas eu decido nada saber a não ser uma coisa só, que o Senhor foi crucificado, que o Senhor morreu no meu lugar, mas agora o Senhor vive em mim, e eu não posso olhar para 2019 querendo ficar nele, porque nós começamos lendo um texto incrível que diz, todos os maduros pensam igual eu. Do que Paulo estava falando? De esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para aquilo que está diante de mim. Paulo acha e ele crê que todo aquele que tem o Espírito Santo tem essa postura. Mas nós sabemos o quanto estão parados lá no passado, o quanto estão parados lá naquilo que você queria ter feito e não fez nesse ano. Eu vejo dois extremos que são errados. Eu não cumpri um alvo meu esse ano. Não, é assim mesmo, Deus é bom e eu não tento no ano que vem de novo. Está errado. Amém. Fui cabeça dura, não fiz isso, podia ter feito, podia ter lido mais, podia ter orado mais. Vou fazer ano que vem. Mas por outro lado, daquele que fica se martirizando, acusado. Então a acusação ou o orgulho sempre vão te deixar olhando para qualquer coisa que não é Cristo. Mas toda vez que você olha para Cristo, você vai conseguir olhar para qualquer coisa que aconteceu e não se assustar. Porque o perfeito amor, e Ele é o amor, lança fora todo o medo que pode te aprisionar e te direciona numa nova vida.